Agora a gente vai falar de uma treta. Eu sei, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando agora, eu sei que você adora a conciliação das pessoas. Você é que nem eu, você não gosta de ver as pessoas discutirem, você quer a paz mundial, certo? Só que o que acontece? Nós não vivemos nessa paz mundial, não vivemos. E Léo Lins foi pra cima de Marcos Mion. Essa, inclusive, é uma das notícias aí mais tensas dessa situação toda. Inclusive, Felipe Reis e Adrilho Jorge já estão por aqui preparadíssimos. Tá sujo o banco, Drilinho? Olha, o microfone errado. Tem um papel cheio de meleca no banco. É Nossa, mesmo? Paulo Matias, que decadência. Tá ligado o teu microfone? Você ligou ou desligou o microfone? Tá ligado. Tá ligado? Agora você desligou, Adriles. Tem um papel cheio de meleca do meu. Não sei se é macumba. Felipe Reis, bom dia pra você. Dia. Hoje eu abandonei o pedido, infelizmente. E aí, Drilinho, tudo bem? Todo mundo Tudo quer bem, abandonar o tudo Você bem. tá melhor do que semana passada, hein, amigo? Tô melhor. Tomei vacina de gripe, tomei É vacina mesmo? de teto, tomei vacina de tudo. Você tá bonito, cara. Eu Tô gostei. teté, me Depois mostra. que o cabelo ele vai crescendo, ele fica melhor. Quando corta, fica Sensual, ruim, mas sensual. depois É dá porque uma minha cabeça melhorada. é pontuda. Escuta, um dos efeitos mais imediatos aí dessa condenação do Léo Lins é uma certa mudança de comportamento das pessoas, principalmente de humoristas, apresentadores, né? Alguns estão começando a evitar certos temas, reescrever texto, pensar duas vezes antes de fazer uma piada, aquela coisa toda, né? Um dos casos mais emblemáticos que nós vamos trazer aqui, Drilinho, é de Marcos Mion. Marcos Mion foi lá, se posicionou contra a censura do Léo Lins, mas aí o que ele fez tempos depois? Deu aquela sumidinha, deu uma apagadinha e tal. Aí o que aconteceu, gente? Ontem o Léo Lins foi lá e respondeu publicamente ao posicionamento dele. Eu tenho imagens aqui que o Fefe vai trazer para nós do que disse Léo Lins. Adrilho Jorge, presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui, ó. Estão atacando o Marcos Mion achando que ele me defendeu. Eu vim esclarecer. Mion nunca esteve ao meu lado. Ele defendeu a liberdade de expressão. Aí a militância apertou, ele me xingou e defendeu o contrato com as marcas. Entendo. Muitos nem tiveram essa coragem que ele teve por 3 minutos. Ele também deixou claro que eu falo um monte de M. Eu prefiro falar as M, que eu quero, do que ser um boneco de ventríloco com uma empresa enfiando a mão no meu rabo e mexendo minha boca para falar o que ela quer. Tem continuação, Drilinho. Olha isso, que bafo. Outra coisa, nunca falei do seu filho. Você sabe o que houve. A gente conversou em privado. Na época em que chegaram até a ameaçar meus pais. Eu te disse que eu sou contra essa militância da coerção agressiva. Talvez tenha esquecido, pois sugere que alguém vai me dar um soco na boca. Ainda bem que não falou isso em tom de piada. Senão podia ser visto como incentivo à violência. Da minha parte, nunca tive problemas com você e nem ia falar nada. Você foi um cara gentil quando trabalhamos juntos. Eles trabalharam no Legendários, né, Reis? Foi Legendário, se eu não estou enganado. Mas começou a me bater publicamente. Já não foi uma, nem 2, nem 3 vezes. Você era um cara de personalidade. Mas olha isso, Drilinho! Virou um homem castrado que abandona o rabo. Abana o rabo e ganha biscoito de militância. Mas não terminou aí, não. Olha isso aqui, gente. Sobre eu gostar de infringir dor, espalhar o mal e ser um criminoso digno de levar um soco na rua. Realmente, nossa imagem pública é bem diferente. Felipe Reis, se segura, hein? Minha imagem de vilão é por causa de piadas ácidas num palco, e sua imagem de homem de família é graças a uma excelente assessoria de imprensa. Como você mesmo disse, não esqueça que já trabalhamos juntos. Você tá louco, irmão? Olha a figurinha, Cê Paulo tá Matias. Olha louco. só que horror. Que porrada foi essa, enfiando a Felipe mão Reis? no rabo do Marcos Mion? Como se fosse um marionete em cima do rabo, uma coisa horrorosa. Drilinho, o que você sangrando. achou, hein, dessa treta?
Não, veja bem, o que o Léo Lins falou é a inteira verdade. A Rede Globo não tem liberdade de consciência, não tem liberdade de ação, não tem liberdade de pensamento. A Rede Globo virou um bunker pseudo-progressista de cultura woke. Você não pode falar nada que seja contra os princípios do politicamente correto, contra os princípios do feminismo, contra os princípios de uma teoria do racismo estrutural e contra um princípio de um humor que seja ofensivo. Então, o Léo Lins tem toda a razão. O Mion esboçou fazer uma defesa da liberdade de expressão, em que ele disse que, eu não gosto do humor do Léo Lins, eu não aprecio aquele humor, que ele é ofensivo, eu tenho um filho autista, eu não gosto daquele tipo de coisa. E depois, o Marcos Mion apagou o post exatamente pela militância global, que confundiu a sua defesa de liberdade de expressão, ainda que ele não gostasse, com defesa exclusiva do Léo Lins. Ou seja, a matilha, a alcateia de lobos da Rede Globo e dos soldadinhos pseudoprogressistas, jornalistas, militantes e de influenciadores, eles castram toda a personalidade de um autor que não se adequa ao modelo vigente da Globo. Então, o Léo Lins tem toda a razão de estar ressentido. Eu nem gosto tanto das piadas do Léo Lins, eu acho que o humor dele é ofensivo, mas você endossar 8 anos de cadeia, que na verdade é o que o Mion falou. Falou, olha, eu não acho que ele deveria ganhar 8 anos de cadeia, mas ele é um ser abominável, desprezível, canalha, sujo e imundo. Ou seja, comparou ele praticamente a um criminoso e depois tirou a defesa da própria liberdade de expressão. Ou seja, o Marcos Mion é um soldadinho castrado, sem cérebro, um marionete da Globo, sim. Deixa eu te falar uma coisa. Ou seja, quando você diz, eu não quero que você seja preso, mas eu gostaria subliminarmente, porque eu desprezo o seu trabalho e você inunda a cabeça das pessoas de poluição moral, de poluição abjeta, de preconceito, você está chamando a pessoa praticamente de preconceituoso e nem sequer tem a hombridade de fazer a defesa da liberdade de expressão que você fez e você retira, porque a matilha da Globo não deixa você se expressar. A Rede Globo é uma central produtora de castradores. Se você não se adequa à Rede Globo, você não pode falar nada. Deixa eu só falar uma coisa. Como é que você fala mal da Globo com esse fio... Câmera close em Adrilho Jorge, por favor. Quem fez isso foi a Globo. Esse fio tá horroroso ali do seu lado. Joga pra trás esse fio. Não dá pra você fazer um comentário desse, ser levado a sério, com um fio do lado sendo puxado pra lateral direita. Produção do seu programa. Não dá. Simplesmente não dá. Felipe Reis, me perdoe, querido, por esse episódio na sua longa carreira jornalística. Por favor. Eu quero um pouco da tua avaliação, Reis. Eu acho que, na verdade, assim, realmente a Globo está interessada no dinheiro e nas marcas. Isso é muito óbvio. A Globo quer saber de dinheiro, gente. Não adianta falar, a Globo é comunista. Não é. A Globo quer saber do dinheiro. A Globo é uma empresa como qualquer outra que quer saber de dinheiro. E em nenhum momento houve alguma evidência de que a Globo ou de que algum colega da Globo chegou até o Marcos Mion e pediu para que ele mudasse o posicionamento dele. Em nenhum momento isso existiu. Pelo contrário. Publicamente, né? Tanto é que os stories foram bem sequenciais. Ele fez um, depois de mais ou menos 15 minutos ele fez um outro. E praticamente ele só reiterou o que ele havia dito, mas ele disse de um jeito tão diferente que ele acabou tendo que se... Ô, Drilinho, sabe o que é pior nessa história? O Mion se ferrou. Eu detesto esse tipo de gente. Ele foi adiante e voltou atrás, não, é péssimo. É o isentão, Adriles. O isentão que não tem posição de nada. Você conhece algum? Eu conheço vários. Oi, Paulo. Tem gente que te acusa disso. Sabe aqueles caras que ficam no meio do caminho? Não, mas foi pior. Não, eu acho que o Marcos foi pior porque ele não se do que o isentão. Ele falou e depois voltou atrás. Aí é ruim. Ele voltou. A impressão de covardia. Do cara que cedeu à pressão. Eu também acho. Agora, gente, essa condenação do Léo Lins, ela abre uma discussão bem importante, né? A gente trouxe aqui, Drilis, não sei se você viu alguma coisa no nosso programa ontem, mas nós entrevistamos o advogado do Léo Lins e ele trouxe um ponto. A lei que puniu o Léo Lins é uma lei de 2023. E o show do Léo Lins é um show de 2022. O vídeo é um vídeo de 2022. E aí a pergunta que seria feita é, o humor de outras décadas também seria punido hoje? A pergunta que a gente faz aqui é, programas como, por exemplo, a própria Praça é Nós, Cacete e Planeta, Zorra Total, que faziam aquelas piadas que hoje gerariam polêmica ou até mesmo processo, né? Será que a sociedade evoluiu, como o Felipe Reis falou,
ou a gente está fazendo algum tipo de censura à liberdade artística. Esse vídeo que a gente está exibindo aí para vocês agora, eu só não vou colocar o áudio dele porque eu tenho medo realmente hoje de tomar processo. Mas esse vídeo aqui, ele é um vídeo que fala de homossexuais e tal, e como que um pai não permite... O Cacete Planeta dá meio que umas dicas, assim, de como que faz pro filho não ser homossexual. É basicamente isso que esse vídeo aí que você tá vendo, que inclusive foi veiculado na própria TV Globo, passa. Não vou passar o áudio, sendo muito sincero pra vocês, porque eu tenho medo de processo, assim. Eu acho que realmente se eu exibir um negócio desse, pode ser que dê processo. E aí, Drilinho? Olha, isso é brilhante. A lei realmente era de 2023 e o show do Léo Lins era de 2022, né? Se você for retroagir, como por exemplo, você pode retroagir a lei de assédio sexual, se você cometeu um crime, o Jared Leto está sendo processado por uma coisa que ele teria cometido em 2010, lá em 1900 e bolinha. Se você retroage indefinidamente por essa lei anti-piada, que inclusive foi aprovada com apoio de alguns conservadores, hein? Olha a burrice do pessoal. Você pode criminalizar toda a história do humor nacional. Porque por uma razão muito simples, ô Paulo, todo humor é feito de microagressões. Não existe humor essencialmente do bem. Você pega um trejeito, uma maneira de ser, uma característica física, uma coisa circunstancial da personalidade de alguém e faz uma caricatura. Se a pessoa eventualmente se sente ofendida e vai te processar, é uma coisa. Agora, se você tem uma lei abstrata, que você está fazendo uma ofensa mundial, nacional, a toda a natureza humana, você vai ter que prender todo mundo. Você vai ter que pegar o Chico Anísio. Mas a lei não é abstrata, é sobre tirar racismo, ele da cofa. Não, não é a questão. Toda piada tem um quê de agressão. Pode ser em relação a uma pessoa anã, uma pessoa vesga, uma pessoa com algum problema corporal, uma situação socioeconômica. Não existe, se você pegar toda o senso de humor, não existe o humorismo, não existe nada que seja humor do bem. Humor feliz, um humor contente. Você agride de alguma forma alguém. Você ofende de alguma forma alguém. Agora, se a pessoa se sente lesada a ponto de chamar de criminoso, então todos os programas humorísticos da Globo vão ser notificados, criminalizados, todos os redatores de humor, todos os diretores de humor vão pra cadeia. A questão é muito simples. Ou seja, isso implica, o que eu quero dizer com isso? O absurdo dessa lei. A piada, o humor, é um princípio de ficção, de caricatura da realidade. Você está fazendo uma sátira social de algum elemento. Você pode gostar ou não, mas se você criminaliza toda forma de, entre aspas, alguém se sentir ofendido, você vai botar toda a redação de humor da Globo na cadeia. Esse ponto da defesa do Léo Lins, realmente eu não tenho resposta para ele. Porque é o seguinte, se o show foi em 2022, a lei é de 2023, aí o Reis traz um argumento aqui dizendo o seguinte, olha, mas o vídeo continua veiculado e continua por muitos anos veiculado. Eu vi esse show e não foi em 2022. Esse vídeo que a gente exibiu para vocês agora, do Cacete Planeta, coloca o vídeo de novo aí, Fefe, sem o áudio, por favor, na tela. Esse vídeo aí, ele tá no YouTube, viu? Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte, então, vão processar? Porque isso aqui é um vídeo que pode ser considerado homofóbico, não tenho a menor dúvida disso. Aqui os caras estão dando a letra para os pais de como se prevenir de filhos homossexuais. Aqui, ó, o que fazer se o seu filho for homossexual? Veiculado na Globo. O que vai fazer com esse vídeo? Entendeu? A gente vai processar os caras do Cacete. Se a Globo continuasse disseminando isso, ela poderia sim ser processada. Mas não faz. Mas e os canais de YouTube que tem esse vídeo? Olha bem. Então, mas são ilegais, porque a Globo não tem canal no YouTube. Mas essa que é a questão do humor. Se você Isso falando, tem que ser processados pela se Globo. você olha, todo mundo vai ser processado presta agora? atenção, olha bem pra esse vídeo. Coloca aí de novo, Fê. O vídeo tá colocado de maneira caricatural, absolutamente bizonha. Ele tá fazendo apologia, realmente, acabar com a homossexualidade? Ou ele tá fazendo a caricatura de um preconceito de uma determinada faixa de pessoas que, eventualmente, é homofóbica? Você percebe? Ele não tá fazendo apologia à castração dos homossexuais. Ele tá demonstrando um tipo de preconceito enraizado dentro de uma determinada faixa da sociedade. É esse o problema. Se você pega um filme como Poderoso Chefão e fala que tá fazendo apologia à máfia, não, ele tá retratando uma coisa. Até porque em aí filmes o humor existe o tá lado retratando contrário, né? princípio caricatural e preconceituoso da sociedade. Agora, quem vai definir esse nicho do que é apologia ao preconceito ou descrição do que é preconceito? Eu acho que o Léo Lins, ainda que toscamente, estava fazendo uma descrição
de um preconceito. Então, é nesse sentido que essa lei é extremamente capciosa. E, mais uma vez, se for criminalizar todo mundo pela perspectiva absolutamente absurda dessa juíza, vai ter que prender a redação inteira da Globo diante de 2022. Fefe, você. Só quero dizer que eu concordo com o Adrilinho. Coisa linda, maravilhoso. Ó, agora eu quero... O negócio é o seguinte, ó. Quero fazer a análise da cena aqui. Porque é o seguinte, ó, tá aqui, realmente, pode ser ofensivo no sentido de não ter graça. O Reis pode não achar graça. Mas esse vídeo, ele quer ensinar como você pode impedir o seu filho de ser homossexual. Não, pode não ser engraçado, mas não vamos é lá. impedir, foi que nem o Adriles se falou. for, é, não é se impedir. for. O Adriles falou, é caricato. Filho, você colocando cenoura num vaso, você não vai impedir seu filho de ser homossexual. Você colocando candelabro dentro do fogão, você não vai impedir o seu filho de ser homossexual. Ou seja, é uma piada que traz um debate. O debate é o seguinte, você pode achar engraçado ou não. E foi o que aconteceu com o Léo Lins. Ele fez uma piada. A galera pode achar engraçado ou não. Só que esse é o ponto, inclusive, que o próprio advogado do Léo Lins trouxe. O que tem sobre as costas dele é uma questão política. Porque se fosse mesmo indignação, tem piada do Cacete Planeta também racista, tem piada do Didi racista, tem piada de humoristas de esquerda atualmente racista, com esse cunho. Eu só quero entender o que vão fazer com piada, isso. velho. Entendeu? Nós vamos tirar tudo. Ninguém tá falando isso. Adriles, agora, é igual aquela coisa, eu não consigo uma entender coisa é pobre. errar, a outra é insistir no erro também, né? Mas qual o erro? Fala, Reis. Você acha que esse vídeo é errado? Esse vídeo é errado, Não sim. é errado. Você acha que alguém vai impedir um filho de ser esse vídeo de viado 2008, pra tomar 2002. cenoura? Não tem condição, Coisas cara. que eram feitas em 2002 não são feitas mais. A gente Mas tem que admitir. É por não isso é por medo, o é humor porque sem a graça. sociedade evolui. Você acha que tem alguém engraçado na Rede Se Globo você hoje? Não abrir tem os ninguém. comentários no Instagram do Paulo Matias, vai ter gente sendo homofóbica comigo todos os dias. Fala que minha cabeça Tudo é bem, grande, que eu e sou você vesgo, eu acha tenho que isso é pinto normal? pequeno. Que isso é normal? Mas todo humor Você em acha que alguma faz medida parte? é ofensivo. Você acha que tá ok? Mas esse vídeo isso tá é cometer retratando- crime. não Isso é- é cometer crime sim, esse porque vídeo- está tipificado na lei. Este vídeo não está falando Ah, apologia então à vamos apagar a lei, homofobia. gente. Vamos rasgar todas as Mas nossas é uma lei leis. ruim. Essa lei tem que ser rasgada mesmo. Então, essa lei você antipiada que tem que ser vai lá rasgada. atrás de mudar Você as leis. realmente acha, como As o leis Fernando a falou... favores de Não, mas coisas essa que lei é os brancos horrorosa. querem Essa não lei é são antipiada. rasgadas. Você pegar um vídeo que tem um cara colocando uma cenoura sendo cozida pro filho não enfiar no reto, você acha que isso vai impedir o filho de ser homossexual? Isso é patético. Ele tá retratando... Exato, mas o Léo Lins, gente, Ele que está fala retratando atrocidades um no palco, preconceito. ele influencia Não, ele não milhões tá de dizendo... pessoas. Em que medida o Léo Lins tá dizendo? Seja pedófilo, seja Não, racista. em nenhuma, só que ele tá Mas dando essa que é a exemplos disso e as questão. pessoas estão rindo. Ele tá Ah, que legal. retratando uma realidade de um universo Senhores, preconceituoso. Ele não tá fazendo apologia. A só um questão é essa. minuto. Piada não faz apologia a nada. Só um minuto. Depois dessa condenação, aliás, vocês estão... Tá tudo certo aí, né? Tá tudo tranquilo. Depois Que dessa treta... Olha só, depois da condenação, o Xaropinho sempre aparece nas horas vagas, né? Ó, depois da condenação do Léo Lins, tem gente se perguntando o seguinte, aí eu vou jogar pra vocês pra gente poder discutir. Quem é que vai decidir o que pode ou não pode ser dito? A pergunta que eu faço pra vocês é um juiz, é o Estado, é a sociedade, quem é que vai fazer essa decisão? A sentença que usou a lei que trata do uso de meio artístico para discriminação. Mas a pergunta é, como é que a gente vai definir essa intenção da piada? E principalmente, qual que é o risco dessas interpretações subjetivas levarem a uma punição? Quem falou sobre isso, logo quando o Léo Lins foi condenado, foi o Hélio de la Penha, que foi integrante do Cacete Planeta, um homem negro, e se posicionou sobre esse caso. Dá uma olhada. Qual o limite do humor? É quanto um humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Costumo dizer isso nos meus shows de stand-up. Decidi fazer esse vídeo quando recebi a notícia de que Léo Lins foi condenado a pagar mais de 2 milhões de reais entre multas e indenizações, além de uma sentença de 8 anos de prisão. O motivo? Contar piadas. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo, muitas vezes legislando em causa própria.
A sentença diz explicitamente que se trata de piada e não de apologia ao racismo. Existem piadas de mau gosto, existem piadas de humor negro. Ninguém é obrigado a gostar, muito menos a aplaudir. É direito de qualquer cidadão se manifestar, dizer que não gosta nem se identifica com o teor do trabalho de nenhum comediante. Pode vaiar, pode fazer campanha contra, cancelar nas redes sociais, pode fazer piada sacaneando o humorista ou simplesmente não consumir aquele conteúdo. O humor não é necessariamente opinião. Assim como um humorista não tem a obrigação de ser um bom exemplo. Não vejo aí motivo para trancafiá-lo numa cela. Onde estão os fraudadores do INSS? Os representantes do povo que se negaram a dar vacina numa pandemia? As pessoas que foram flagradas desviando verba pública a ponto de confessarem e devolverem vultosas quantias? Essas pessoas estão livres. Para mim é surreal uma piada interpretada como racista ter mais peso do que, por exemplo, uma chibatada em um motoboy negro que Sandra Matias Correia de Sá deu com a guia do seu cachorro. Chibatada fere muito mais. Será que o motivo são as piadas ou o viés político do humorista que as apresenta? Vivemos um mundo polarizado, um verdadeiro fla-flu cheio de contradições. Gente que condena um rapper brasileiro por suas letras, ouvem tranquilamente ídolos americanos que fazem sucesso com letras misóginas e que exaltam o uso de drogas. Can you at least play music that has words in it? I can't fix America. Ninguém é obrigado a gostar de tudo que se diz. O fato de alguém achar a piada de mau gosto não impede que ela exista. Como dizia Milor Fernandes, nenhum humorista atira para matar. Se você chegou até aqui, te convido a dar sua opinião deixando o clubismo de lado. 8 anos de prisão por contar piadas. É uma condenação justa? Tá aí o Hélio de la Penha, aí um vídeo publicado pelo próprio UOL, dando a avaliação dele de todo esse caso. Agora, eu quero que vocês vejam só um outro humorista, Felipe Reis. Esse cara aqui é um cara bastante conhecido lá no Reino Unido, um humorista britânico, que é muito conhecido por aquele estilo ácido que ele tem, chamado Jim Carr. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele fala um negócio que realmente faz a gente pensar, dá uma olhada. You can't go around apologizing for jokes. They're jokes. So I've got a plan. The next time I get cancelled over a joke, the next time I upset people with a joke, I'm going to come out on the day of the cancellation. I'm going to make a statement, a public statement. I'm going to say, I've rehearsed this, I'm going to say, I'm sorry. And the people that I've offended will say, you don't really mean that apology. And I'll say, so you're saying I could say something and not mean it. Now you're getting it. Pegou o raciocínio, Adriles? É exatamente isso. Você estabelecer uma atuação. O que acontece? Quando você faz um filme sobre a máfia, sobre um assassino, sobre um pedófilo, você está expondo aquele crime, você está expondo aquele preconceito, você está expondo aquela opressão. Não existe nenhum tipo de forma artística, e o humor é uma forma de arte, que não lide com o problema do mal. Quando o Caceta e Planeta faz uma aula caricatural cheia de cenoura para prevenir que um filho não seja homossexual, ele está fazendo, na verdade, uma crítica à homofobia. Quando o Caceta e Planeta fala, coloca o Pelé lá, dizendo que é o Pelé, e o policial falando, não, todo negão diz que é Pelé, ele está fazendo uma exposição do que é o racismo. Ele está dizendo, seja racista, seja homofóbico, seja preconceituoso, ele está expondo a arte e o humor, eles expõe mazelas sociais, mazelas de preconceito. Não quer dizer que o humor seja bom. Agora, você criminalizar o humor pela qualidade duvidosa dele e você colocar na cadeia, esse humorista aí americano tá falando de cancelamento. No Brasil a gente passou do cancelamento. Eu não sei de nenhum humorista americano que tenha ido pra cadeia. Aqui, a cultura woke é mais forte que lá. Aqui a gente tá querendo colocar, se o Hélio de la Penha voltasse, ele tá nesse discurso maravilhoso que ele faz aí, se ele voltasse a fazer o humor que ele fazia na Caceta nos anos 90, ele estaria em cana. A questão é essa. Tudo bem. Reis, quer fechar ou vamos pro superchat? Eu já falei tanto desse assunto, tô cansado já. Mas é isso aí, eu não concordo. Ganhei. Com isso. Não, eu não concordo. Ganhei. Ganhou. Toma. Ele Não ganhou. adianta, é que eu acho que liberdade de expressão é uma coisa,
responder por crime é outra coisa. Não Pra é mim crime, são coisas Chuchu. diferentes. Essa que é a questão. Existe crime, a gente tá Não é tipificado crime. na lei. Você pegar uma cenoura e falar, ficou Não, lá, isso do Léo Lins, o racismo é crime. Vou pedir pro Foi Fefe. Fefe, lê o nosso superchat. Chegou aqui do Hélio, é isso? Hélio José chegou. Hélio de la Souza Chegou o Júnior, ele fala o superchat quê? do Hélio. E depois tem mais um videozinho aí pra pôr, viu, Clóvis? Ah, então vamos. Clóvis. Vamos ler primeiro o Mas superchat. vamos ver o Hélio aí, ó. O Hélio Souza, primeiro, obrigado, Hélio, aí pelos 50 contos. Valeu, Já pagou Hélio. a nossa marmita. Nossa, não, porque aqui a marmita é cara, né? Estamos aqui no Jardim, que o Paulo é o cara do Jardim, né? O humor ácido é um subgênero da comédia que trata de temas trágicos, delicados, e o público paga justamente para ver esse tipo de conteúdo. Se a interpretação da lei é ambígua e não respalda o artista, então que seja proibido de forma explícita. Muito bem. Vou até passar pros dois ali, ó, pra dupla responder o superchat, porque ele mandou 50 conto. É uma E aí? bela reflexão. Eu acho que realmente, se a lei é ambígua, a lei precisa ser corrigida. Mas na minha concepção, uma pessoa que tem um poder de fala muito poderoso, que está numa plateia com milhões de pessoas e fala com milhões de pessoas nas redes sociais, ela influencia sim. Humor não influencia? Eu acho que influencia. Ah, só porque é uma piada não pode ser punida. Isso eu discordo. Muito bem. É isso, turminha. Nós temos mais um vídeo. Que vídeo é, Fê? Que eu me Tem esqueci. mais um aí de um Qual que é? humorista muito ácido, inclusive, o Quem? Rick Gervais. Quem? O Rick Ricky Gervais. Gervais. Ricky Gervais. Isso. É, eu falo Rick Gervais, que E o maluco ele é top. Fala tudo errado. Ele fala o quê? Vamos ver? Vamos ver o que ele fala. Vamos ver. Just because you're offended, it doesn't mean you're right. You know, it's offence is about feelings, and feelings are personal. Some people are offended by equality. So what? You know, so you can't second guess people. If you try and please everyone, you'll please no one. With comedy as well, I think you've got to deal with taboos and contentious issues. And sometimes you deal in irony, and some people don't get that. But you know, you can't legislate against stupidity. Otherwise, you'll be doing nothing. You know, because I'm not doing it for the 200 egos in the room. I'm doing it for the 200 million people watching around who aren't winning awards, who aren't millionaires. And freedom of speech is so important these days. I've reached the age now where I don't care anymore. It's a sin. To joke about all the bad things, that's a waste. Because that's exactly what we should joke about. If you can laugh in the face of adversity, you're bulletproof.